pedir uma palavra. Senhor, que nessa noite o Senhor visite a vida do seu Baltazar ali naquele leito de hospital. Eu sei, meu Deus, que Tu és poderoso, basta uma palavra, que Teu fôlego de vida esteja soprando sobre a vida dele, guardando, protegendo, meu Deus, trazendo toda a restauração. Nós cremos em milagre, nós cremos, meu Deus, que Tu és poderoso para visitar naquele leito de hospital. Nós Te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, da mesma forma, sobre cada vida, meu Deus, que tem pedido oração aqui nessa noite, nós queremos, meu Deus, Te pedir que Tu esteja mesmo respondendo às nossas orações. A Tua palavra diz: pedi, buscai, batei. Quando a gente bate, o Senhor abre. Quando nós buscamos, o Senhor responde. E nessa noite nós cremos que é uma noite de resposta, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus, capítulo 14. Se você estiver com a caneta, um papel, você que está em casa, abra comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Se você tiver uma caneta, um papel para anotar, queridos, a palavra de Deus diz assim para mim e para você: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, e despedidas as multidões, subiu no monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Diga assim comigo: os ventos eram contrários. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começara a submergir, e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e o que estava no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Nós queremos, meu Deus, ouvir mais da Tua palavra nessa noite. Queremos Te pedir, assim como o salmista no Salmo 23, que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Que cada pessoa que está aqui nesse lugar, saia desse lugar cheio da Tua palavra, cheio da Tua graça, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto bem conhecido, que fala que Jesus, ele dá uma palavra para os discípulos, ele diz: qual que é a palavra? Passemos para o outro lado. E de repente, na quarta vigília da noite, provavelmente ali por volta das 3 horas da manhã, começou um vento terrível sobre aquele lugar, e Jesus, ele vem andando por sobre as águas. A primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que as tempestades da vida, elas não mandam recados. E nessa noite, eu coloquei o título da palavra. Se tiver como colocar aí para nós, o Cleverson, coloca o título da palavra: a vida é feita de momentos. A nossa vida, ela é feita de momentos. E eu quero perguntar, eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje. Nós vivemos vários momentos da nossa vida. E o próximo momento que você vai depender do momento que você está vivendo agora. Sabe por quê, queridos? Porque você não muda. E como você se comporta no momento que se chama hoje, vai determinar a sua história amanhã.
Por isso a nossa vida ela é feita de momentos. Tem pessoas talvez hoje estão vivendo um momento de escola, uns estão vivendo momentos de faculdade, alguns estão vivendo alguns momentos talvez se preparando para o casamento, outros estão vivendo um momento talvez de se preparando para receber um bebê, outros já vão estar vivendo outro momento de receber outro bebê em casa. Talvez alguns aqui nessa noite estão vivendo a síndrome do ninho vazio. Alguém sabe o que é a síndrome do ninho vazio? Quando os filhos deixam a sua casa, deixam a casa dos pais e vão viver a sua história. E talvez tenha alguns que já estão se preparando para viver a aposentadoria. Então, a nossa vida, ela é feita de vários momentos. E cada momento, queridos, que nós vivemos, nós temos que tomar decisões na nossa vida. As decisões são cruciais para que nós vivemos o próximo momento de uma forma vitoriosa. E essa noite eu quero te mostrar algumas coisas, como que você pode tomar decisões corretas na sua vida. Se você tomar uma decisão errada, você pode estar comprometendo a sua história. Muitas pessoas comprometeram a sua vida e a sua história, porque tomaram decisões erradas. Querido, decisões erradas, marcas profundas. Eu vou falar novamente, cuidado com as decisões. Cada decisão que você tomar, tem um preço. Você sabia disso? Cada decisão que você tomar no dia que se chama hoje, pode comprometer a sua história amanhã. Então cuidado com as decisões que você venha tomar hoje, porque a decisão que você tomar, compromete a sua história amanhã. Deixa eu te falar uma coisa, o seu presente vai se tornar passado, que vai se tornar o seu futuro amanhã. Guarde bem isso. Fala assim, uau, hoje o pastor está filosofando. Então vou repetir, talvez alguns não estão entendendo, né, Érica? O seu presente vai se tornar passado, que amanhã irá se tornar o seu futuro. Então as suas decisões podem marcar a sua história. Eu quero perguntar para a igreja, você que está aí em casa, qual que é a decisão mais importante da sua vida? Qual que é a decisão mais importante hoje da sua vida? Hoje eu quero falar sobre duas decisões. Quais são as duas decisões? Qual que é a primeira decisão? A primeira decisão mais importante da nossa vida é para onde eu vou. É quando você entrega a sua vida para Jesus, porque você sabe para onde você vai. A decisão mais importante da minha vida, queridos, é quando eu entrego e você entrega a sua vida para Jesus, porque você tem uma convicção para onde você vai. Meu rei está voltando, e você sabe para onde você vai, independente da circunstância, querido. Salvação é pela fé. Sabe qual que é a segunda decisão mais importante da sua vida? Ninguém quer arriscar, nem você em casa. É com quem você vai viver a sua vida até você ir para junto do rei. A segunda decisão mais importante é com quem você escolheu estar do seu lado, com quem você escolheu se casar. É as duas decisões mais importantes da nossa vida. São os dois momentos mais importantes da nossa história. É quando você entrega a sua vida para Jesus, para onde eu vou. E a segunda decisão é com quem eu vou para esse lugar. É quando eu escolho estar com Jesus. Então a nossa vida, ela é feita de momentos. E eu quero te perguntar, coloca o próximo para mim, fazendo um favor, Cleverson. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu próximo momento?
qual é o seu próximo momento? Tem uma autora de um livro, eu acho muito interessante essa autora desse livro, ela chama Suzy, eu vou lembrar o sobrenome dela, eu sou muito bom de inglês, né? Suzy, e o livro dela significa, o nome do título significa 10, 10, 10. Hoje, amanhã e o futuro. O título do livro dela é 10, 10 e 10. Não é uma autora cristã, queridos, mas ela ensina como você deve tomar decisões importantes na sua vida. É tremendo o livro. E ela fala, o que vai acontecer? E ela fala sobre as decisões que você toma. A decisão que você tomar agora, o que vai acontecer daqui 10 minutos? O que vai acontecer daqui 10 meses? O que vai acontecer daqui 10 anos? Porque as suas decisões irão implicar no seu destino. Essa mulher, quando ela escreveu esse livro, ela estava atarefada, ela tinha acabado de ganhar o seu filho, e ela precisava tomar algumas decisões na vida. E a nossa vida, ela é feita de decisões, que pode marcar a nossa história. Então, o primeiro momento que nós podemos viver, queridos, o primeiro momento, coloca aí para mim, fazendo um favor, momento de luta. Olha comigo no versículo 24, eu coloquei aqui o versículo 24, para nós meditarmos nessa noite. Ele diz assim para mim e para você, versículo 24, entretanto o barco já estava longe, muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Queridos, a tempestade não manda notícia, ventos contrários, isso fala das lutas que vêm contra a nossa vida. De repente, você pega um diagnóstico, eu não sei se você já passou por isso, alguém te liga e fala assim, olha, tem como você comparecer aqui no hospital? Eu lembro uma vez que eu fui doar sangue para um senhor que precisava ali de fazer alguma cirurgia, ali na medicina, em Uberlândia, e meu amigo falou assim, ó, tem como você ir lá doar sangue? Eu falei, tem, na hora, entramos numa van e tal. No outro dia, a assistente social me ligou e falou assim, tem como o senhor comparecer aqui na medicina? Eu falei assim, não tem como você falar por telefone? Não, só pessoalmente. Eu falei, deu ruim. Queridos, eu estava fazendo algo que era bom, fui doar sangue para ajudar alguém, e de repente a médica, a assistente social me liga e fala, tem como você, não sei se você já deixou seu carro ali para arrumar um barulhinho, tá só assim, tá. Isso aí é coisa simples, tal, você deixa no mecânico, o mecânico te liga e fala assim, tem como o senhor vir aqui na oficina? Fala, por quê? Ele fala assim, o eixo sucata entrou no seu motor. Não sei se já aconteceu isso. Alguém já te ligou de madrugada? Pessoal, tem coisa pior do que telefone de madrugada? Alguém te liga, hoje é proibido fazer isso, né? Alguém te liga e fala assim, não se assuste. Alguém já falou isso para você no telefone? Não se assuste. Você já... Eu ia falar cagaço, mas não posso, porque está gravando. Mas o que acontece? De repente, queridos, você gela todinho, né? Eu vou falar gelo, né? Que eu não posso falar. Você fala assim, o que está acontecendo? Alguém liga e fala assim, não se assuste. Alguém já bateu? Queridos, eu já passei por isso. Alguém bateu de madrugada na porta de sua casa, bateu. A hora que você abriu a porta, a pessoa falou assim, não se assuste. Meu filho, assustar o quê? Você já foi, e de repente você fala assim, o que está acontecendo? Ninguém bateu lá na sua porta para falar que você ganhou na loteria de madrugada. Telefone não toca de madrugada. E você pergunta assim, meu Deus, o que está acontecendo? As lutas acontecem, há momentos de lutas, há momentos de dificuldade. E não manda notícia, os discípulos estavam lá no barco, estava tudo tranquilo. E de repente, as tempestades são o quê? Inesperadas na nossa vida. Cuidado,
porque você nunca sabe o que vai acontecer depois de uma curva. Na estrada da vida, nós nunca iremos saber o que vai acontecer depois de uma curva. Você já viu que depois de uma curva, talvez numa estrada, você encontra muitos carros quebrados, muitos carros no acostamento. Eu lembro quando eu ia aqui para Uberlândia, antes da duplicação, depois que a gente passava a ponte do Rio Araguari, ali era um pouquinho duplicada, então a gente podia subir, que era mão dupla, e para quem descia só havia uma mão. Eu lembro que a minha irmã, ela fazia faculdade, e ela falava assim: Elton, quando você for para Uberlândia, quando você passar a ponte, você nunca ultrapasse naquela curva. Ah, tá bom. Ela falou isso para mim umas 3 vezes, querido. E um dia eu indo para Uberlândia, eu tinha um Fiat Uno. Imagina um Fiat Uno ultrapassando numa curva, pessoal, numa subida. Eu tinha um Fiat Uno. E eu comecei a subir e tal, tinha um carro bem devagar na minha frente. A hora que eu dei seta para me ultrapassar, veio aquela voz assim no meu ouvido: nunca ultrapasse numa curva. Aí eu reduzi, a hora que eu estava voltando, veio uma bitrem, e ela estava comendo a segunda pista, queridos. E naquela hora eu lembrei, a gente nunca sabe na estrada da vida o que vem depois de uma curva. Então, a nossa vida é feita de lutas. Coloca o segundo momento que eu coloquei aqui para nós meditarmos. Também há momentos de Deus agir, queridos. Tem momento que você olha e fala assim: uau, Deus está nesse negócio. Você vê a mão de Deus, Deus vai abrindo as portas. Lá no versículo 25, olha só. No versículo 25, fala assim, ó, no versículo 25, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Você olha e fala assim: Deus está nesse negócio. Eu coloquei aqui, eu lembro de Paulo e Silas, queridos. Paulo e Silas, eles foram presos em Atos, capítulo 16, a partir do verso 22, fala que Paulo e Silas, eles estavam na prisão, e era muito tarde. A Bíblia fala que já era por volta da meia-noite. Meia-noite fala da hora mais escura, talvez naquela hora mais escura da sua vida. A Bíblia fala que Paulo e Silas, eles estavam o quê? Cantando e adorando a Deus. E fala assim que de repente, aquela prisão começou a se abalar, houve um terremoto, e Deus veio sobre aquele lugar, de repente. O de repente de Deus, queridos. Quando o agir de Deus, naquela hora que você menos espera, o Senhor começa a agir na sua vida. Quando você fala assim: não tem mais jeito, Deus começa a sacudir as estruturas, e Deus faz aquilo que era impossível na sua vida e na minha vida. E a gente pode dizer: aquilo que parecia impossível, Deus mudou a minha história. E eu fico pensando, queridos, eu não sei você, mas tem algumas coisas que quando eu chegar lá no céu, eu quero perguntar para Deus. E uma das coisas que eu quero perguntar para Deus é assim: Deus, o que Paulo e Silas estavam cantando naquele dia? Você não tem curiosidade não, queridos? A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam cantando ali na prisão. Será que eles estavam cantando assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Vai, acho que é só eu que canto, viu, Luciana? E essas coisas. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Imagina Paulo e Silas cantando isso quando chegou lá no céu, queridos. Aquilo que parecia não ter saída. Obrigado, viu, as irmãs.
aquilo que parecia não ter saída. Aqui fala que há momentos de Deus agir. Coloca o próximo momento que eu coloquei. Momentos de medo. Quem nunca teve momentos de medos? Lá no verso 26. No verso 26, diz assim, não sei se tem como ir colocando para mim. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e clamaram, é um fantasma. E tomados de medos, gritaram. Quem nunca teve medo, queridos? Eu fico olhando, queridos, o medo escraviza a nossa alma. Eu costumo dizer, alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Alimente a sua fé. Eu olho para um lado, olho para o outro. Eu olho muito a história de João Batista. João, lá no capítulo 1 do livro de João. João Batista, certa vez, ele olhou assim para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João era o cara na época. João, ele pregava. João, ele profetizava. E quando ele olha Jesus, ele fala assim, é preciso que eu diminua e ele cresça. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Passado o tempo, João, ele foi preso. Está lá no livro de Mateus, capítulo 7. E João, ele foi preso ali por Herodes, para ter a sua cabeça cortada. Ele chama 2 discípulos e fala assim, vai lá e pergunta para ele, se realmente ele é o Filho de Deus. Existem momentos, queridos, que a dúvida assalta a nossa fé. Quando você passa situações de dificuldade, a dúvida, ela tenta roubar a minha fé e a sua fé. Ele fala assim, vai lá e pergunta. E Jesus fala assim, vai lá e avisa para João, que nascido de mulher, nunca houve um homem como João Batista. Queridos, Jesus não livrou ele, mas a dúvida entrou no coração dele, porque quando ele estava na prisão, para ter a sua cabeça decapitada, o medo começou a entrar no coração dele. Cuidado com os medos, querido. Eu não sei você, eu lembro quando eu voltava da escola, eu estudava no estadual, eu lembro que eu tinha comprado uma mochila tal, e eu voltava, e nós ficamos 3 meses sem aula, naquela época tinha muita paralisação, e a gente voltava ali e tal, e eu tinha que passar ali pelo bosque, querido, e às vezes voltava meia-noite, sozinho, no escuro, queridos. Já passou meia-noite no escuro, sozinho? E eu lembro que um dia eu estava voltando, e os meninos estavam contando alguma coisa, e parece que quando eu andava, parece que tinha alguém andando atrás de mim, eu escutava som de sapato atrás de mim, tac, 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 e eu parava, querido, eu falava assim, eu estou escutando, tem alguém andando atrás de mim, e eu parava, e ali no bosque, ali tinha uma rua assim, na rua debaixo do bosque, é uma rua bem grande, escura, e tinha acabado a energia, queridos, e eu voltando da aula, a hora que eu andava, eu escutava assim, o sapato andando atrás de mim, eu fazia toque, toque, e eu parava, eu falava assim, tem alguém andando atrás de mim, tem alguém, aí eu dava um passo, e tá, tem alguém atrás de mim, eu pensava, eu já sei, vou correr, aí eu começava, aí vinha um carro, queridos, eu começava a correr, eu teve, tem alguém, vai me pegar, eu parava, e o medo de olhar, porque você pensa, se eu olhar para trás, vai que aparece na minha frente. Lembra daquele filme do Jason? O Jason andava assim devagarzinho, a mulher corria, a hora que eu olhava ele estava perto, eu pensava, não, está perto de mim, ué. Mas que o medo criava? Eu lembro que uma hora eu peguei um pique, eu cheguei lá na porta de casa, parece que quanto mais eu corria, mais o barulho vinha atrás de mim. Eu lembro que eu cheguei, a hora que eu bati na porta, angustiado, da casa da minha avó, que eu parei e falei assim, minha avó falou, o que foi, menino? O que foi? Eu falei, não, vó, nada não. Eu entrei, eu fui até o banheiro, como continuou fazendo barulho, parece que alguém estava caminhando atrás de mim. Aí, queridos, a hora que eu fui tirar minha mochila, que fez um barulho, que eu olhei, tinha um negócio aqui, um chaveiro que veio na mochila e batia, eu andava, ele batia. Então, de acordo que eu andava, ele batia no ferrinho, então parecia que tinha alguém caminhando atrás de mim. Por causa de um chaveiro, queridos. Eu ia usar a palavra que eu usei antes, mas eu não posso falar porque está gravando.
Mas eu cheguei na casa da minha avó, já não tinha mais nem cor, por causa de um chaveiro. Eu achei que tinha alguém correndo atrás de mim, já fazia meia hora, porque o medo ele faz isso, o medo ele aumenta. Era Jesus andando sobre as águas, eles olharam para Jesus e falaram o quê? É um fantasma. E quantos fantasmas nós criamos dentro de nós por causa do medo? Você acha que as pessoas estão te perseguindo, as pessoas estão falando mal de você, ninguém gosta de você, porque o medo ele faz isso. Coloca o próximo momento. O próximo momento aqui, momento de consolo, aqui lá no verso 27, e Jesus imediatamente diz: tem de bom ânimo, sou eu. Por que você está angustiado? Eu estou no controle de todas as coisas. Eu não sei qual que é o momento que você está vivendo, mas Jesus está no controle de todas as coisas, amém? O Senhor te consola. Talvez você está angustiado, mas eu quero te dizer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu olho aquela mulher que veio, aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela veio por trás de Jesus, tocou nas vestes, e Jesus fala assim: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos falam assim: olha, tem uma multidão te tocando e você pergunta quem te tocou? Então a mulher fala assim: eu te toquei. Ele olha para ela e fala assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A primeira coisa que Jesus faz, ele chama aquela mulher de filha, porque a fé ela traz salvação. Segunda coisa, ele fala: a tua fé te salvou. E terceiro, ele diz: vai-te em paz. Mas o primeiro milagre que ele faz na vida daquela mulher é o milagre da salvação, porque ele chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Talvez você está angustiado nessa noite, talvez você entrou aqui nessa noite, seu coração está angustiado. Eu quero te convidar a fechar seus olhos por um minuto. Feche seus olhos. Talvez você está angustiado. Eu quero te dizer que a paz do Senhor, que excede todo o seu entendimento, a paz de Cristo, o Senhor te chama de filho. Filho, a tua fé te salvou, vai em paz. Que a paz de Deus, quando você sair desse lugar, entre no seu coração. Que a paz do Espírito Santo entre no seu coração. Quantos querem a paz do Espírito Santo? Quer ver outro momento, queridos? Coloca outro momento. Olha só, outro momento de coragem. Queridos, quem nunca aqui teve momento de coragem? Vou ser sincero. Tem dia que eu vou dizer para vocês: Lu, me ajuda aqui fazendo um favor. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem dia que a coragem é o meu sobrenome. Tem dia que, se você olhar para mim, tem uma coragem dentro do meu coração. Tem dia que eu me torno Davi. Mas tem dia, queridos, que um chaveiro me derruba. Tem dia que você olha e fala assim: não, isso aí não é verdade não. Tem dia que eu olho, eu estou super-homem, eu estou como Davi. Eu olho para aquele gigante e falo assim: eu mato esse gigante, nem que seja engasgado com a minha orelha. Eu olho e falo assim: pode vir. Já viu aquelas pessoas corajosas que chegam assim, para aquele monte de pessoas e fala assim: pode vir um por um. Mas tem dia, queridos, que o medo toma conta do coração. Tem dia que a coragem, você é uma pessoa corajosa, mas tem dia que não tem como. Tem dia que eu olho e falo assim: Deus, não tem como. Mas a coragem vai tomando conta do nosso coração. Coloca o próximo para mim e para você. Não, volta para mim, o versículo 28, volta no anterior. Vamos ler lá o versículo 28, olha só. Respondendo-lhe Pedro, lhe diz: se és tu, Senhor, manda eu andar sobre as águas. Querido, é muita coragem, não é não? Andar sobre as águas, é coragem ou não? É coragem, querido. Tem dia que você olha e fala assim: mas como que eu vou andar sobre as águas? Pedro falou assim: Jesus, se é o Senhor, manda eu andar sobre as águas, eu vou nesse negócio. A gente critica Pedro, queridos, mas não tem nenhum outro discípulo que andou sobre as águas. Eu olho para Pedro e falo assim: Pedro é muito ousado. Pedro, ele olha e fala assim: manda eu colocar o pé nas águas. Pedro vai lá, anda sobre as águas.
Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Nós temos um momento de fé, queridos. Tem momentos que a gente crê. Tem momentos que nós entramos no sobrenatural. Aqui no versículo 29, olha só. Jesus ele fala assim, ó. E ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Momento de fé, que você crê. Se falar assim para você, vai lá e ressuscita aquele morto. Você entra lá no velório e fala assim: morto, levanta-te e anda. Tem dia que a gente está ousado, está abusado em Deus, querido. Nós temos momentos de fé, de acreditar no sobrenatural, de falar: Deus, eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Eu sei que o Senhor pode fazer. Queridos, não dá para nós falarmos todos, eu vou só ler, porque eu quero falar com vocês como tomar atitudes, decisões sábias. Mas coloca o próximo momento. Há momentos de incredulidade, queridos, que você olha e fala assim: não tem como. Certa vez Jesus mandou os discípulos, ou melhor, Jesus não, Moisés fala para o pessoal ir lá espiar a terra prometida. Eles viram que a terra era boa, tinha leite e mel. Eles voltavam assim: a terra é boa, mas tem gigante naquele lugar. Aos seus próprios olhos nós somos como gafanhoto. A síndrome de gafanhoto. O que é a síndrome de gafanhoto? Nós nos sentimos pequenos. Você olha e fala assim: não tem jeito. Queridos, eu já me vi em situações que eu olho e falo assim: por que eu aceitei esse convite? Às vezes as pessoas ligam e falam assim: tem como você vir? Eu falo: tem. Depois que eu falo que tem, queridos, eu olho e falo assim: Deus, para que eu aceitei isso aqui? Lu, você já ficou assim ou foi só eu? Já, né? A gente olha e fala assim: tanta gente, caraca, o que eu vou falar aqui? Deus, a gente fica incrédulo, a gente não se sente incapaz diante daquela circunstância. Eu já me vi em situação, queridos, que eu olhava assim e falava assim: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu já fui em escola, queridos, da palestra. Eles falavam assim: você dá palestra? Eu falei: dou. Chegava lá e pensava assim: o que eu vou fazer aqui, queridos? Eu me sentia um Daniel na cova dos leões. Falei: Deus, eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Quer ver um outro momento, queridos? Momento de súplica. Pedro olha e fala assim: Senhor, me socorre. Tem momento que a gente só quer gritar por socorro: Senhor, me socorre. Deus, faz alguma coisa. O próximo momento, há momento de livramento, queridos, que você fala assim: se não fora o Senhor que estivesse ao meu lado. Eu sei que o Senhor guardou a minha vida, o Senhor guardou a minha história, eu sei que o Senhor está guardando a minha história. Próximo, há momento de confronto. Jesus olha para Pedro e fala assim: homens de pequena fé, muda a sua vida. Tem momentos que nós somos confrontados, queridos, somos confrontados no nosso caráter, somos confrontados na nossa vida, e confrontos traz mudança dentro de nós. Tem momentos que nós vamos ser confrontados nas nossas atitudes, para que isso traga o quê? Uma mudança dentro de nós. Coloca o próximo. Há momentos de restituição, que Deus restitui a minha história, que Deus restitui a tua história. Aquele momento que o Senhor diz: o mínimo é o dobro. Deus vai restituir o seu casamento, Deus vai restituir a sua casa, Deus vai restituir a sua família, Deus vai restituir tudo aquilo que foi perdido. Deus vai restituir. A restituição de Deus. Você crê na restituição de Deus? Deus é um Deus de restituição. Coloca o próximo momento. E há momentos de adoração, quando você fecha os olhos e começa a adorar a Deus. Mas eu quero terminar, queridos. Isso aqui não está aqui nos slides, porque isso aqui Deus falou comigo hoje à tarde. Há 3 decisões sábias na vida. 3 decisões que Deus nos ensina a tomar decisões sábias. Como que nós podemos tomar decisões sábias na vida? Eu coloquei aqui porque a nossa vida, ela é feita de decisões.
E Deus dá 3 conselhos para nós tomarmos decisões sábias na vida. Porque a nossa vida, ela é feita de decisões. Nós precisamos, ter decisões. O primeiro conselho que Deus ele nos dá, tem como colocar Provérbios 21:5 para mim, Cleverson? A primeira coisa, não seja apressado. Em Provérbios 21:5, nos momentos da vida, quando você tiver que tomar uma decisão, acalma. Não tome uma decisão precipitada. Os planos do diligente tendem à abundância. Os planos daquele que é calmo, mas a pressa excessiva traz o que? A pobreza. Aquele que tem pressa, ele vai se empobrecer, porque ele toma decisões precipitadas. Cuidado com as suas decisões, queridos. As suas decisões hoje pode comprometer a sua vida daqui 10 minutos, daqui 10 meses, daqui 10 anos. As suas decisões têm que ser pautadas para o seu futuro. Antes de você tomar uma decisão, você tem que fazer uma pergunta: qual é a consequência que eu vou ter dessa decisão? Nós vivemos uma geração Nissim Miojo, uma geração instantânea. Nós vivemos num mundo de fast food. Nós queremos tudo para ontem. E essa coisa de ser imediato tem tomado conta do nosso coração. Nós não sabemos esperar, queridos. E essa coisa de tomar decisões precipitadas pode comprometer o seu próximo momento. Porque no próximo momento, porque a nossa vida ela é feita de transição. Primeiro, a transição ela traz mudança. A mudança traz um novo momento, e um novo momento ele traz um estresse. Tudo que é novo traz um estresse dentro do nosso coração. E nós não sabemos esperar. As pessoas têm medo de esperar. Então a primeira coisa que eu coloquei, olha só, quem tem pressa, o que a pressa traz? Olha lá, pessoal, o versículo está falando. O que traz, pessoal? A pessoa não saber esperar no trabalho. Ah, não, esse trabalho aqui, o pessoal está pegando meu pé, eu vou pedir conta. Quem já ouviu isso? Ah, não, em vez de resolver o problema no casamento, o que faz? Vou separar. Queridos, em toda situação da nossa vida tem um ponto cego. E nesse ponto cego, queridos, talvez não há mais volta. Guarde bem isso. Não há retorno. Isso traz consequências na nossa vida. Já viu aquela pessoa que começa a se endividar, aí pega cartão de crédito, depois pega cheque especial, e chega uma hora que não tem mais como voltar, e não tem mais como solucionar aquilo. Não estou falando de salvação, não estou falando sobre Deus perdoar, não é isso que eu estou falando. Mas às vezes nós chegamos em certo ponto da nossa vida que não tem mais retorno. E isso pode comprometer toda a sua história e toda a minha história. Ah, pastor, isso não existe. Você já viu pessoas que endividaram e nunca mais solucionaram o problema? Então, tem certos pontos na nossa vida que nós chegamos, que Deus vai dando chance, e nós não retrocedemos. Aqui fala, os planos do diligente. Pastor, mas como tomar decisões sábias? Está lá, os planos. Faça planos. Mas como que eu vou tomar decisões corretas, nos momentos corretos da minha vida? Está lá, os planos do diligente. Quem faz plano. Já viu que as pessoas que não fazem plano vai tomando decisões precipitadas uma atrás da outra? Pastor, mas como que eu vou tomar decisões corretas? Está lá, os planos do diligente.
Na minha tradução fala, os planos do prudente. Então nós precisamos aprender a fazer o quê? Planos. Não seja uma pessoa apressada. Mas como que eu sei? Reflita. Primeira coisa, fala assim, Deus, essa decisão que eu tomar na minha vida, qual que é a consequência? Se eu fizer isso, o que vai trazer de consequência na minha vida? Quando você for tomar uma decisão, pergunta para Jesus, fala, Jesus, qual que é a consequência disso aqui? Se eu tomar essa decisão, o que pode acontecer na minha vida? Uma pessoa prudente é uma pessoa madura, é uma pessoa que reconhece, é uma pessoa que sabe ouvir, é uma pessoa que muda o seu foco, muda a sua visão. Então isso fala de uma pessoa prudente é uma pessoa que percebe o perigo. Coloca para mim Provérbios 22, 3. Presta atenção nisso aqui, Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. O prudente, ele olha e fala assim, opa, tem uma coisa errada nisso aqui. Você consegue perceber as coisas erradas antes de acontecer? Ó, se eu fizer isso aqui vai dar ruim, vai dar mel. O prudente, ele vê o mal e esconde, fala assim, ó, esse aqui não vai dar certo, esse aqui vai dar ruim, esse aqui não está certo. E é interessante, queridos, coloca o versículo 4 para mim, deixa eu ver se é o 4. O galardão, não, é o 3 mesmo, coloca para mim. Passa adiante e sofre a pena, mas o simples passa adiante. Aqui fala que o prudente vê o mal e se esconde. Deixa eu te falar, essa é uma palavra hebraica, se eu não me engano. Passa adiante. Fala sobre quando vem o viajante, ele vai adiante, quando ele vê que tem salteadores, ele volta e ele se esconde nas alturas. Espera aí, ali tem salteador. Fala daquele soldado que vai adiante, fala assim, lá na frente tem tropas escondidas. Então nós precisamos nos precaver aqui atrás. Queridos, você está percebendo alguma coisa ruim? Se esconde. Esconde nos lugares altos. Toma a decisão de ir para os lugares altos. Sabe outra coisa para tomar decisões nos momentos da nossa vida? Não dá tempo de eu falar tudo, queridos. Mas uma coisa que eu vejo aqui, eu coloquei que toda decisão tem um preço. E outra coisa, qual é o impacto dessa decisão na minha vida? O presente se torna passado e irá apresentar no futuro. Então, o presente, ele vai se tornar passado, mas lá no futuro você vai encontrar com a sua decisão que foi feita hoje. Outra coisa que eu coloquei aqui para nós meditarmos, querido, busque a direção de Deus. Lá em Provérbios, não sei se é 22, 6, eu acho que eu não anotei, 22, 6, coloca o 6, fala da criança tal, mas não é não, eu não anotei aqui o versículo. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida, nós precisamos ter um norte, para as coisas que nós iremos tomar, mas aprenda a tomar decisões na sua vida. Eu não sei qual que é o momento que você está vivendo, eu não sei qual que é a situação que você está passando nessa noite, mas eu quero te convidar agora a fechar seus olhos. E eu creio que Deus, Ele pode mudar a sua história, e Deus pode mudar a minha história. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Talvez você está vivendo momentos de lutas, momentos de dores, momentos de angústia, momentos de medo, momentos de incredulidade, momentos de incerteza, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo te leva a tomar decisões sábias hoje. Se você não tem sabedoria, peça ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, lá em Tiago, capítulo 1, diz, se você não tem sabedoria para tomar decisões, peça ao Senhor, que o Senhor vai te agraciar com sabedoria. O Senhor vai te abençoar com graça. O Espírito Santo vai te dar graça nessa noite. Por isso eu quero te convidar a fechar seus olhos, falar, Deus, nesses momentos que eu tenho vivido, eu quero te pedir que nessa noite,
o Senhor fortaleça a minha vida. Queridos, eu quero te perguntar nessa noite, o que vai acontecer daqui 10 minutos na sua vida? O que vai acontecer daqui 10 meses? O que vai acontecer daqui 10 anos? Você, antes de tomar uma decisão, pergunta: o que essa decisão vai impactar na minha vida? As suas decisões nos momentos da sua vida pode comprometer o seu futuro. As suas decisões pode comprometer o seu futuro, o futuro da sua vida e o futuro da sua família. Você já perguntou se as suas decisões, o que tem impactado na vida das pessoas, impactado na vida da sua família? Enquanto nós cantamos uma canção, queridos, eu quero te dar a liberdade de você fazer a sua oração a Deus, de você colocar o seu coração diante do Senhor. Pergunta para o Senhor: quem você vai ser daqui 10 minutos? Quem você vai ser daqui 10 meses? Quem você vai ser daqui 10 anos? Diga ao Senhor. Dobro os joelhos e o coração, Espírito nos quebrantar. Deixa o Senhor falar com você. Nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, ó, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade. Você pode se colocar de pé, queridos, e diga ao Senhor: dobro os joelhos e o coração, Espírito nos... Você pode abrir a tua boca e cantar ao Senhor, queridos. Nos afastamos de todo o mal, deixamos a iniquidade, Dê-nos mãos limpas e um puro coração. Não nos deixe cair em vaidade, dê-nos mãos limpas e um puro coração. Diga ao Senhor: não nos deixe cair em vaidade. Bem forte ao Senhor agora. Deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Ó, deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Deixe-nos ser a geração que te busca a tua face, ó Deus de Jacó. Buscamos tua face, ó Deus de Jacó. Eu busco tua face, ó Deus de Jacó. Você pode pôr a sua mão sobre o seu coração. Coloca a tua mão sobre o seu coração. Você pode pedir para Ele, falar assim: Deus, eu quero ser essa casa favorita, onde o Senhor tem o prazer de
casa favorita. Quero ser o teu altar. Diga a Ele: eu quero ser. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Pergunte para Ele nessa noite: quem eu sou? Quem eu sou, Senhor? Eu sou quem tu és, quem tu queres que eu seja, quem eu sou, quem tu és, quem tu queres. Já fez essa pergunta para o Senhor? Jesus, qual é o momento que eu estou vivendo? Você já perguntou para Jesus: Jesus, qual é o momento que eu estou vivendo hoje? Você já fez a pergunta para Jesus: Jesus, quem o Senhor é para mim? Jesus, quem eu sou? Jesus, quem tu queres que eu seja? Queridos, uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Jesus, quem tu és? Jesus, quem eu sou aqui nessa terra? Quem o Senhor quer que eu seja daqui 10 minutos, daqui 10 meses, daqui 10 anos? Jesus, quem tu és, Senhor? Diga a Ele: quem tu queres que eu seja? Eu quero ser, Senhor, o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar. Que cada momento que nós venhamos a viver, Senhor, nós venhamos a tomar decisões sábias, decisões, Senhor, corretas. E que toda vez, querido, que você for tomar uma decisão, você pergunte no seu coração: o que essa decisão vai impactar na minha vida e na minha casa? Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu te espero amanhã às 9h30 da manhã, às 17 horas. Que o Senhor te abençoe. Quem eu sou, Senhor? Quem eu sou?